Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre em vossos corações. Hoje é dia 21 de abril, quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 1b a 8. Nosso salmo responsorial, Salmo 65. O refrão é: aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Meus queridos, ouçamos o Evangelho segundo a catequese de São João, capítulo 6, versículo de 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Meus irmãos, quem vai até Jesus e vai de coração aberto, renovando assim a aliança de amor com Ele, de modo primordial, pela comunhão eucarística. Comunhão eucarística é esta prática de fé, nem sempre fácil de se cumprir esse preceito, porque nem sempre está acessível a todos nós nesse tempo de pandemia, onde convivemos com o abre e fecha das igrejas, que, longe de nos desanimar, leva-nos a saciar a fome das coisas de Deus na prática da caridade, na busca da misericórdia em favor dos mais necessitados, e nós sabemos que estão aumentando cada vez mais escandalosamente os necessitados nesse tempo de pandemia. E sabemos que muito disso é fruto de medidas erradas do combate, da proliferação do coronavírus. E essa legião de necessitados é que nos tornam, nós cristãos, eu e você, devedores do amai uns aos outros como eu vos amei, nos doando um pouco mais de nós para saciar a necessidade deles, resgatando esses irmãos sedentos do verdadeiro amor misericordioso de Jesus, o pão da vida. Se assim o fizermos, meus irmãos, nós mostramos para ele a face misericordiosa do Senhor, e assim não teremos mais necessidade de buscá-la, essa saciedade, fora da nossa relações de comunhão cristã, não nos deixando ser vítimas das seduções das ideologias que estão tornando a nossa convivência e comunhão cada vez mais difíceis, e que a todo momento buscam desestabilizar nossas relações de vida, de convivência, tanto convivência familiar como religiosa. E no nosso caso, de brasileiros, notamos que, num total desrespeito
Tem muita gente se lixando para a nossa tradição secular cristã católica e aproveita para disseminar o conceito de que tudo é laico, o Estado é laico, tudo é laico. E assim eles vão impondo suas ideologias maléficas, chegando até o ponto de exaltação do ateísmo. Isto é, chegam à negação da existência de Deus em favor do paganismo propagado como ideal de vida. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Proféticas palavras do Senhor Jesus, o pão da vida. Mas nós somos resilientes. Nós temos capacidade, meus irmãos, de nos adaptar. Então, para nós que cremos, qualquer tempo ou qualquer situação, difícil ou não, em que nos encontramos, torna-se ocasião do exercício da fé pela prática da misericórdia entre nós. Pois sabemos, meus irmãos, que é Deus que nos envia até Jesus. Jesus que nos ama e nos conforta. É Deus que nos envia para ver a face misericordiosa de Jesus, a face misericordiosa de Jesus nos mais necessitados. E Jesus nos recebe com alegria porque Ele nos ama e nos conforta a todos. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastareis. Um amigo e ex-professor, postou em sua página, em destaque, esta frase essa semana. Volta presencial das missas. A igreja é exemplo em cuidados sanitários e educadora para a prevenção da Covid, além de ser uma potência no auxílio social, onde o Estado muitas vezes não chega. Vale a pena repetir essa frase. Volta presencial das missas. A igreja é exemplo em cuidados sanitários e educadora para a prevenção da Covid, além de ser uma potência no auxílio social, onde o Estado muitas vezes não chega. Aí nós lembramos mais uma vez Jesus do Evangelho de hoje, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Toda perseguição, toda contradição que o mundo nos apresenta e cobra de nós é ocasião, meus irmãos, de nós fazermos chegar o Evangelho, principalmente para aqueles que estão mais necessitados. E hoje, na primeira leitura, nós vemos Atos dos Apóstolos, que após a morte de Estevão, a igreja sofreu uma terrível perseguição. Perseguição essa, meus irmãos, que levou à dispersão dos seus fiéis para longe de Jerusalém. E estes perseguidos, à medida que iam fugindo de um lugar para outro, espalhavam-se por toda parte, pregando a palavra, anunciando o Evangelho a todos. Um desses fugitivos, entre aspas, é o diácono Felipe. Felipe, por onde passava, evangelizava na força do Espírito Santo, curando muitos paralíticos, aleijados e possuídos, expulsando espíritos imundos. Naquele momento histórico, meus irmãos, em que essas coisas aconteciam, cada membro da igreja perseguido foi um apóstolo dedicado, que se dedicou a evangelizar, anunciando a boa nova de Jesus. Nesse caso, meus irmãos, pelo menos, o sangue derramado dos perseguidos se tornou a semente dos cristãos. O sangue derramado dos que sofreram perseguição
se tornou semente dos cristãos, como bem sentenciou Tertuliano, o escritor cristão da época. E um dos frutos mais espetaculares, meus irmãos, desta conversão, aliás, um dos frutos mais espetaculares dessa época, foi justamente a conversão de Saulo, o perseguidor. Conversão esta ocorrida em meio a uma implacável perseguição que Paulo fazia aos cristãos. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.